Olá para vocês que acompanham aqui no canal. É um prazer mais uma vez trazer um vídeo aqui para vocês. O objetivo desse canal é compartilhar do meu coração, perspectiva e a minha visão a respeito dos partos que nós assistimos e que nós vivenciamos, para que vocês tenham uma ideia de como que é a visão pela parte do obstetra a respeito do parto, né? Eu acho isso muito importante para que vocês não só conheçam o outro lado da versão, mas que vocês conheçam muitas das vezes uma visão técnica a respeito do processo. É muito comum, eu acho que o relato de parto contribui positivamente para as mulheres fazerem escolhas, para as mulheres fazerem, tomarem, né, as suas decisões a respeito da via de parto pela qual escolher, mas é extremamente importante também que tenha um conhecimento técnico por trás, porque muitas das vezes ela ouve o relato de parto da parte da mulher e não tem a menor noção de como é a real situação, né, daquilo que a mulher está contando. Porque muitas das vezes a mulher está vivendo, trazendo uma visão romantizada ou, enfim, de acordo com o que ela enxergou a respeito do parto, né? Então é muito importante que vocês tenham uma noção, um pouco, né, pelo menos, da visão técnica, assim, do que passa no nosso coração a respeito da vivência que nós temos nos partos, nos nascimentos das gestantes que nós acompanhamos. Então esse é o nosso objetivo. Fique aqui com a gente, porque a gente vai trazer um relato muito legal, muito emocionante. Essa semana nós tivemos 3 bebês nascendo. E apesar de eu ter um número muito reduzido de bebês, de partos, né, por mês, porque eu limito por conta de ter uma família muito grande, eu tenho alguns compromissos na minha vida que eu não abro mão em troca do trabalho, em hipótese alguma. Então eu não quero que o trabalho tome todo o meu tempo e ocupe toda a minha vida, que é comum de acontecer na vida do médico, né? Se ele não tomar cuidado, o trabalho acaba ocupando, né, a vida dele inteira. E eu não quero que isso aconteça comigo. Eu quero ter tempo para minha família, eu quero ter tempo para os meus filhos, mas eu também quero me dedicar integralmente quando uma família precisar de mim. E é essa a nossa missão. Então, para que isso aconteça de uma forma mais equilibrada, eu limito o número de bebês que eu assisto por mês. Enfim, então, mas às vezes acumulam e às vezes os bebês atrasam ou adiantam um pouco e acaba calhando de numa semana terem 2, 3 bebês nascendo e passa às vezes 1, 2 semanas sem ter nenhum bebê nascendo. Se eu não me engano, o último foi, sei lá, meados ou terceira semana de dezembro. E é agora que teve 3 bebês de uma vez nascendo. Bom, mas vamos ao que interessa. Um dos bebês que nasceram foi o bebê de uma família que chegou para mim bem no comecinho da gravidez, ainda na primeira consulta de pré-natal, assim que descobriu a gravidez. Eu não os conhecia antes, eu não fazia parte da consulta pré-concepcional dessa família, mas eu tive o prazer de acompanhá-los bem desde o início. E essa paciente tem um relato, assim, algo importante no relato dela, é que ela é uma paciente com um distúrbio psiquiátrico importante, né? E às vezes a gente fica pensando, todos os distúrbios psiquiátricos influenciam na gravidez? Não necessariamente. Todos os distúrbios psiquiátricos, eles influenciam no parto e na via de nascimento? Não necessariamente. Todos os distúrbios psiquiátricos influenciam no pós-parto? Não necessariamente. O que de fato importa nessa situação é que a mulher seja muito bem cuidada, né, numa equipe multidisciplinar. Então essa paciente foi direcionada para nutrição, para fazer um equilíbrio nutricional, porque a gente sabe que tem muitos distúrbios psiquiátricos, não só pelo aspecto da gravidez, que é muito importante, mas também porque tem alguns distúrbios psiquiátricos que estão diretamente relacionados a alguns distúrbios metabólicos e nutricionais. Então é muito importante que ela esteja nutricionalmente equilibrada. Além disso, para que essa mulher tenha o mínimo possível de efeitos psicoemocionais sobre a gravidez, que já é uma bagunça emocional, né? E também sobre o parto. Bom, então essa mulher ficou muito bem a gravidez toda, ela e o parceiro, gente, era uma coisa assim, indescritível, do quão maravilhoso ele era, sabe? O quão amoroso ele era, o quão cuidadoso e zeloso ele era com a família dele, aliás, né?
E ele o tempo todo, em todas as consultas, extremamente participativo, em todas as consultas, extremamente interessado, mudando a rotina dele de trabalho, enfim, de tudo para poder viver com a família dele esse sonho do parto, tal, enfim, da vivência da maternagem em si. Então ele é daqueles parceiros que a gente fala assim, ó, a doula vai ter trabalho nesse parto, porque o parceiro vai querer ser o doulo o tempo todo, né? E a gente permite isso, obviamente. Bom, então essa mulher, eu estava, ela veio numa consulta de pré-natal habitual, num dia, e estava super bem, mas relatando, ela já vinha assim há uns 2, 3 dias falando que estava tendo muitas contrações de treinamento e perdendo um pouco de tampão. Mas assim, muito pouco, assim, ela mandava foto e eu meio que tentando ser engraçado. Na verdade, assim, eu tenho sempre a ideia de não deixar a paciente com grandes expectativas, porque de fato o tampão, ele de fato é um anúncio, sim. Eu brinco, eu falo que são um dos sinais do fim dos tempos, né? Fazendo um paralelo com, aliás, a própria Bíblia faz um paralelo da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo na próxima vez que ele vier para morar com a gente. Ele faz um paralelo com da vinda dele com a mulher em trabalho de parto. Então eu faço isso também nas consultas. O paralelo da mulher em trabalho de parto ou do processo que envolve o parto com o fim dos tempos. Então eu brinco, eu falo, olha, o tampão é só um dos sinais dos fins dos tempos, né? Não é necessariamente o fim do tempo, mas ele é um dos sinais que precedem a vinda do bebê. Enfim, e de fato ele não pode não significar muita coisa, mas no caso dela, ela veio perdendo pequenas porções do tampão mucoso alguns dias antes. E me mandava sempre foto. Isso é normal assim mesmo? E aí, não vai engrenar? E a gente sempre orientando, trazendo luz para o caminho deles, para que eles pudessem continuar em paz durante esse processo. E veio em consulta de pré-natal normal, não tinha absolutamente nada, nenhum sinal evidente de nada, né? O que de fato não precisa ter. E foram embora tranquilos. Quando foi no outro dia, ela iniciou o trabalho de parto e esse trabalho de parto iniciou fisiologicamente com 39 semanas e 2 dias, iniciou-se espontaneamente, sem nenhuma anormalidade e fluiu completamente bem. Ela ficou um dia inteiro em trabalho de parto em casa. Uma coisa muito importante, ela tinha apoio de doula, ela tinha a nossa equipe presente no trabalho de parto dela, na casa dela. A nossa enfermeira obstetra estava acompanhando ela desde o início das contrações, praticamente. Ficou acompanhando ela, eles não queriam ir cedo demais para o hospital, mas eles estavam super bem. Chegou um determinado momento que precisou ser encaminhado para o hospital, e nós identificamos que desde o primeiro exame da enfermeira em casa até a hora que ela chegou no hospital, tinha se passado algumas horas e ela permanecia com os mesmos 5 centímetros de dilatação, com praticamente nenhuma evolução do aspecto do colo do útero, o que é importante, né, para a gente determinar a evolução do trabalho de parto, uma vez que ela estava em trabalho de parto. E daí ela seguiu com a gente em trabalho de parto do restante do início da noite até no outro dia, assim, quase que até amanhecer. Ao longo desse processo, nós identificamos que fosse importante que ela fizesse uma analgesia. Nós, em conjunto, eu, ela, toda a equipe, discutimos o caso. Nós identificamos que ela tinha um padrão de tônus, que é uma contração mínima, né? O tônus é a capacidade de contração, é uma contração mínima que o útero, que a musculatura como um todo tem. E essa paciente tinha um tônus da musculatura perineal extremamente rígido, extremamente endurecido. E ao longo desse processo, conversando sobre o desenrolar do trabalho de parto, o marido nos trouxe a informação de que ela é uma paciente que todas as vezes que ela passa por algum problema emocional ou alguma dificuldade, algum estresse, seja físico, emocional, ela foca ela joga todas as tensões para a região perineal, assim, a ponto de ter dor na região e tudo mais. Além disso, ela nos trouxe algumas informações da dificuldade que ela tem ao longo da vida, em todas as vezes que ela precisa manipular o períneo. Ela teve essa dificuldade na fisioterapia pélvica, então observe que é uma mulher que teve, inclusive, preparo do períneo com fisioterapia pélvica. Então, ela estava completamente preparada para esse parto.
né, trabalhada para esse parto. A cabeça dela estava excelente para o parto. Ela foi extremamente colaborativa, extremamente participante, ativa no processo do parto. Não foi aquela mulher que ficou prostrada o trabalho de parto inteiro e por isso que a coisa prolongou. Ela tinha contrações intensas e completamente regulares, assim, um padrão perfeito, sem ter o que dizer a respeito do padrão, de nada. A gente não tinha o que mudar no trabalho de parto dela. A gente só precisava que o colo evoluísse de acordo com o tempo, de acordo com o padrão de contração, que é o habitual de acontecer, né? E não estava acontecendo. Então nós oferecemos a analgesia com o objetivo de relaxar um pouco essa mulher, para ver se ela tira essa tensão, para que o bebê vencesse a tensão que ele estava tendo da musculatura do períneo. Então eu gosto sempre de explicar isso. Eu falo que a musculatura do períneo é como eu exemplifico aqui na minha mão. E ela precisa, além de abrir um canal para o bebê passar, ela precisa relaxar a ponto do bebê passar por entre essa musculatura. Esse buraco não existe na vida real. Ele é meio que virtual, a musculatura é meio que em conjunto. Então, fazer essa abertura faz parte do processo de relaxamento e de descida do bebê nesse canal. Então, era o que estava dificultando a descida desse bebê, era a musculatura do períneo dela que formava uma barreira física. O bebê não conseguia transpor essa barreira, a musculatura dela não abria. Às vezes até a gente, na hora de examinar, a gente tinha dificuldade para conseguir examinar ali no meio, na hora do exame físico, porque a gente não tinha como vencer essa resistência. Uma pausa sobre isso. É muito comum que isso aconteça em mulheres que têm alguns distúrbios perineais. Muito comumente esse distúrbio é conhecido como vaginismo. E não necessariamente é um caso de vaginismo, e não necessariamente é um caso de vaginismo como comumente se tem. Às vezes essa mulher desenvolveu essa hipertrofia por algum exercício físico errado ao longo da vida, ou por alguma postura errônea ao longo da vida que fez com que essa musculatura ficasse hipertrofiada, com a força exagerada, vamos dizer assim, né? Ou poderia ser só desenvolvida ao longo do trabalho de parto, o que é pouco provável, porque aí seria só uma tensão momentânea. O relaxamento produzido pela analgesia, pela anestesia, poderia resolver esse problema. E no caso dela não resolveu. Ela fez uso da analgesia e a analgesia não resolveu absolutamente nada. Ela dormiu, descansou, as contrações se mantiveram num padrão excelente, sem precisar nem de colocar ocitocina, nada, o que comumente acontece quando se faz analgesia. E ela não precisou. Então, assim, realmente estava tudo perfeito. E esse bloqueio perineal não era vencido por nada. Bom, acabou que depois de um longo processo e de muita conversa, de muita lucidez, de muito esclarecimento, ela completamente sem dor, completamente lúcida, não influenciada por dor, ela foi capaz de tomar a decisão mais sábia da vida dela naquele momento, que era a escolha por cesariana. Então nós sentamos, nós conversamos muito sobre o processo, explicamos todos os pós e contras, que inclusive já tinha sido esclarecido ao longo do pré-natal, ela já era conhecido por ela, e ela falou uma coisa muito importante. Ela falou: Frederico, tudo que eu pedi a Deus que o meu trabalho de parto tivesse era paz, que todo o processo fosse tranquilo e que eu tivesse paz para tomar não só decisões, mas que para viver esse processo fosse um processo de paz. E era exatamente isso que resumia o trabalho de parto dela. Ela era uma mulher completamente cheia de fé e uma mulher que tinha o trabalho de parto assim totalmente tranquilo. Nós estávamos em paz, a equipe estava em paz, a família dela em casa estava em paz, todo mundo ficou em paz. Então assim, o ambiente, sabe, o céu daquele lugar, eu falo assim, muita gente fala energia, não, para mim não é a energia, o céu daquele lugar estava completamente em paz. E como a gente gosta que esteja em todos os partos. E, de fato, ela pôde viver uma cesariana humanizada, assim, com todo respeito, respeitando a escolha dela, com muita consciência, com muita lucidez. E foi um momento muito maravilhoso. O vídeo do parto dela é algo maravilhoso. E nós tivemos, assim, uma experiência, assim, indescritível dessa cesariana, sabe? Da vivência desse casal e dessa família nesse nascimento.
Então foi algo assim muito importante para a gente. Foi um trabalho de parto bem diferente do nosso habitual, porque não é comum a gente pegar uma paciente com esse nível de contratura muscular perineal, né, ou vaginismo, pode-se assim dizer, e que acabou tomando a decisão sábia pela cesariana. Frederico, toda mulher com vaginismo precisa de passar por uma cesariana? Não seria melhor que essa mulher tivesse ido direto para a cesariana? E aí a resposta é não. Não necessariamente, a não ser que tenha sido uma escolha dela desde o início, né? Ou sabidamente conhecido esse processo, que nem ela conhecia, nem a gente conhecia, a gente não tinha como trabalhar. E mesmo que a gente soubesse, o trabalho que ela ia ser submetida era um trabalho como eu posso dizer, um trabalho de fisioterapia pélvica, de instrução, e que ela passou por isso. Ela teve isso tudo, teve acompanhamento, ela teve apoio psicoemocional durante o parto, ela teve doula, ela teve a nossa equipe de enfermeiros, ela teve analgesia, ela teve tudo que precisava ter para resolver o problema. E de fato não resolveu. Enfim, nós vivemos ali com eles esse nascimento, e esse bebê nasceu, era uma menina, e essa menina trouxe, como o próprio nome dela diz, ela trouxe junto com a fé muita luz, muita clareza. Essa é a definição do nome dela. Eu espero que vocês assistam e gostem desse relato, e espero trazer outros relatos daqui para frente. Eu depois gravo e conto os outros 2 nascimentos que tivemos essa semana, tá bom? Um abraço para vocês, tenham um ótimo dia ou noite aí onde vocês estiverem assistindo esse vídeo.